Começa agora, Curva de Rio Podcast. Olá, tranqueiras amedrontadas, eu sou Rafael Almeida e comigo hoje José Filho. Fala, galera! Gente, vocês ouviram esse barulho? Não. Luquinhas Oliveira. Opa, e aí, pessoal? Thiago Bosquet. Olá! Kaique Xavier. Eu queria dizer que eu tô com medo de uma frase que eu ouvi há algumas semanas. A frase é: o Mel Gibson é o melhor ator do século XX. Puta que pariu, que medo. Lucas Negão. E aí, negada? Só você, negro. Matheus Totoan. Se quem tem cu tem medo, Demolidor não tem medo, ele não tem cu? Ele é cego, né? É, de qual olho? Será que é dos três? E hoje vamos falar sobre medo que eu tenho. Clube do Terror. Escuro. Eu vou começar já fudendo com a porra toda. Dada enciclopédia, medo é algo que significa que é hora de correr pra caralho e chamar a mamãe. Isso se você não for aleijado ou mudo. Ele costuma pegar tudo que tenha sangue no corpo, mesmo barata, que é um bicho nojento, onde a cabeça pode viver separado do corpo e vice-versa. Mas ela também sente medo apesar do sangue gosmento. As reações variam entre tremer, ficar paralisado, dar gritinhos finos, tem gente que se revela levar um susto, arregalar os 3 olhos e etc. Luquinhas, você tem medo do Matheus? Pouco. Por que, Figura cara? assustadora. Eu vou ter que falar isso de novo mesmo, agora na gravação. Exatamente, Ele é um cara. Você homem falou aí no alto, aquecimento, cara. barbudo e do peito peludo. Gay! Ah, meu Deus. Eu tô com medo de você, Lucas, na boa. Olha, eu adicionaria na enciclopédia, tipo, as reações de tremer, ficar paralisado, dar gritinho fino e arregalar os 3 olhos. Ou se cagar inteiro, né? Acontece Vai uma... também, tipo, arregala o terceiro olho. Eu sei que é uma variação, mas é uma variação tensa. É triste, mas é real. É um ponto. Eu nunca me caguei. Vocês já se cagaram alguma vez? Não. Eu ouvi alguém falar de medo, não, aí. Hein? Se cagar nunca. Cara, mas todo mundo já fechou o corta-bosta do cu de medo. Na boa, vocês nunca se cagaram. Nenhum de vocês nunca se cagou. É. Mentir, vocês nunca mentiram também, né? Não, eu sou honesto. Eu realmente Todo mundo já soltou um peido molhado aqui, eu tenho certeza. Não, mas pera aí. Mas é diferente. É sobre isso, é. Não, eu tô falando que cagou 20 quilos de merda. Eu tô falando, um peidinho molhado já é se cagar já. Mas, cara, quer ver uma situação que todo mundo arrega? É aquela famosa frase: com barata voadora não tem macho, não tem homem, não tem porra nenhuma, cara. Não tem como. Tem mesmo. Não. barata voou, cara. Mano, já era. Entendeu? Barata Já voou, era. fechou. É isso aí. Esquece. Beleza, mas de fato, eu nunca me caguei. Não sei você que tá aí meio puto, que você deve ter sido o único, Rafael, mas como é que é, cara? Conta pra gente. Foi de medo que aconteceu com você? Tinha papel perto, alguma coisa assim? Você tava com uma menina, alguma coisa? Não tem história triste. O medo era da menina? Não, era com homem, então? Porra, não tem nenhuma história O triste. suco, o caldinho foi pro short. Não! O caldinho foi pro short. Ah, vão se foder, vocês são tudo mentirosos, vocês estão me colocando na parede, vocês querem zoar com a minha cara. Eu não sou otário, não. Aqui não tem babaca. Mas tem cagão. O caldinho foi pro short. Você falou de enciclopédia no caso, Rafael, mas a Wikipédia tem aquele termo um pouco mais certinho que pessoas vão lá e colocam no site. É. O medo é uma sensação que proporciona um alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado tanto fisicamente quanto psicologicamente. Parece o Aurélio isso, né? Só que com mais palavras. A enciclopédia tem. Desculpa, a Wikipédia tem esses termos assim. Não gosto da Wikipédia, velho. Eu também me incomodo, mas como o pessoal considera melhor ela, né? Quem considera ela melhor? Vou alterar isso aqui agora, ó. Calma aí. Exatamente. Vai tocando o podcast aí que eu vou alterar a Wikipédia. Cara revoltado, meu. Caramba, cara, você quer mudar o mundo por acaso? Para com isso, velho. Porra. Tá. Vamos lá, o que é medo, na verdade? Qual a opinião de vocês? É um sentimento? É uma sensação? É uma reação química? Então, cara, eu acho que o medo não chega a ser exatamente um sentimento, é muito mais uma sensação psicológica causada pelo desconhecido, cara. Eu acho que é o que mais se aplica à maioria das situações. Você não sabe, você tem receio de alguma coisa que possa acontecer sem mesmo saber, e fica aquela sensação, que nem tá na descrição: mão suada, tremedeira e tal. Não sei vocês agora. Bom, certo. Então, pra mim, medo ele é um estado, ele é um tanto afetivo, emocional, e ele é necessário também pra qualquer organismo se adaptar ao meio que ele vive. Se eu não tiver medo, por exemplo, de andar
com um carro a 250 km por hora, eu acho que isso daí é um problema, né? Então, pra Isso mim, é seleção natural, né, cara? relaciono o medo a isso. Isso é seleção natural. Então, mas eu acho que tem. Mas tá relacionado ao medo, porque, como eu falei, como ele é um estado afetivo e emocional, ele serve pra parametrizar como o organismo vai se adaptar ao meio em que ele vive. Então o medo é um fator evolutivo. Então, faz parte. pra mim é isso. Eu classifico. Faz sentido. Sim, isso sim. mesmo. Fato. É. Por isso que o cu fica trancado em geral, né? Tem aquele negócio, né? Tem muita história de criança que pula de janela pensando que é o Superman. É porque ela não foi ensinada a ter medo de altura, né? Porque se ela tivesse medo de altura, ela não faria isso e não morreria. Por exemplo. Mas será que ela teria que ter medo de altura ou ao invés, digamos assim, não sei se a palavra seria essa, mas sabedoria? Então não medo de altura. Cara, Não, criança. na Não precisa ser necessariamente criança- medo de altura, então, cara. É só ter, digamos Criança assim, não bom é um ser senso. humano. Criança não é um ser humano. Ele não sabe aprender as coisas. Criança Ele não é tem um os ser traumas humano. dele. Tá. Essa foi a frase Até uma do certa ano. idade, cara, é só um feto, não interessa. Então ele é instintivo. Ele não vai saber de fato aprender que se ele cair ele vai morrer. E tem que ter medo da altura, é assim que funciona. Não sei, cara, se é exatamente o medo da altura em si, ao invés de bom senso. Isso vem com a idade. Cara, conheço gente com mais de 90 anos que não tem bom senso, velho. Então não tem essa. É, algumas pessoas Eu não tenho crescem, quase né? fazer o 30 e quê? me recuso a ter. Então eu não acho que a criança necessariamente tenha que ter medo da altura em si. Eu só acho que é a questão do bom senso. Não adianta Medo- falar que ela tem que ensinar a ter medo, tem que ensinar a ter bom senso, cara. Mas medo aí da entra na altura, parada evolutiva que o Rafael falou. Né? Entra na parada da evolução que o Rafael falou. Assim, medo da altura de fato ela não precisa ter, mas medo de cair daquela altura é bom ter. Exatamente. Então, na verdade, não é medo, ela entendeu a consequência daquela ação que ela tem. Então, é bom Ou- senso, cara. Mas não dá pra ensinar bom senso, né, cara? Se bom senso fosse algo que se ensinasse, seria bem mais fácil em algumas Cara, situações. desculpa, Não, eu você acho tem que medo de sim, cair sim. de um lugar muito alto não é bom senso, é instinto de sobrevivência, pelo amor de Deus, velho. Cara, mas Então, bom Aí, senso até dá pra ensinar. em relação a criança achar que é o Superman e tentar pular da janela e sair voando, você tem um fator cultural que anula o medo da pessoa, que é um medo instintivo. A criança ela tem medo instintivo de praticamente tudo. Se você, tipo, se ela ouve um trovão, ela chora de medo. Se alguém faz uma careta pra ela chora de medo. Se o Rafael dá um sorriso pra criança e fala oi, ela vai chorar de medo. Se o Matheus são aparece coisas- fazendo rosbife, meu Deus do céu, ela se caga. Pois é. Não, mas aí eu também, né? Eu imagino. Vamos lá. Pensando nisso, tipo, você tem um fator cultural que anula o fator biológico. A gente, desde o Poderia achar que começo, eu tem o sei. fator cultural. É muito difícil você pensar nas pessoas, tipo, meramente pelo fator biológico, porque a gente muda tudo, né? A gente sempre muda tudo. Você tá falando então que é culpa da DC Comics. Que Bom, o Não Super-Homem tô anulou dizendo que a culpa é que é da DC Comics, mas no momento que alguém é influenciável o suficiente pra achar que, já que eu imagino que eu sou o Super-Homem, logo eu posso voar, acho que a culpa não é da DC. Da Marvel? Não, Não. Se fosse o Homem de Ferro, aí a gente podia até pensar, né? Mas aí É a criança racional. botaria um sapato vermelho e falaria, não, agora eu sou Homem de Ferro, e aí ela pula. Mas é uma forma que Calma a aí, pessoa qual tem de sapato tentar, vermelho? tipo, Qual como se sapato fosse vermelho? sapato de metal, Tá vermelho e pensando dourado, que é o Homem de sabe? Ferro ou a Dorothy? Meu Deus do céu. Olha só. caralho, eu achei que o velho fosse o Zé, cara. Mas tem isso, tipo, é o fator cultural que faz com que a gente mude as sensações naturais que a gente tem. A nossa percepção muda por causa do que a gente consome de cultura. Desde aquilo que a sua mãe diz que você não deve fazer até a revistinha da DC. A gente tem influência disso o tempo todo, né? É natural, tipo, dentro do que a gente inventou como cultura. Então, o medo, hoje a gente tem formas mais refinadas, né? Cada vez mais refinadas de medo, assim. Forma de medo refinada. Como assim? Sim, você tem desde daquele medo... O medo gourmet? Você pode ter medo. Medo gourmet. Cara, olha... te falar Eu que- entendo, é como se fosse ansiedade, não é, ô Thiago? Então, o As ansiedades medo, ele mudaram, é uma- né, ao longo do tempo. Sim, e com isso medos novos, a gente cria novas coisas e a gente desconhece aquilo que as consequências do que a gente cria e a gente não tem controle sobre as coisas. Acho que, assim, se perguntar assim, a minha definição de medo vem ali da fobia, que é aquela aversão que você tem, é a sensação de que alguma coisa
coisa vai te causar algum tipo de mal. Isso é o medo, é uma sensação inerente sua de que alguma coisa vai te causar algum mal, logo você tem que se proteger. E isso vale para todo tipo de fobia, todo tipo de aversão que você tem. Tudo aquilo que te causa um desconforto a ponto de você querer tomar uma distância é porque te causa essa aversão. Em último caso, quando essa aversão é muito forte, ela resulta no medo, que é essa sensação de que você precisa estar longe daquilo porque aquilo necessariamente vai te fazer mal. Sob escala, tipo, sei lá, eu não gosto de, vamos lá, telefones, mas se eu não conseguisse ficar perto de um, seria um medo. De certa forma, se você, por exemplo, vamos pegar o telefone, não é bom, talvez. Pega palhaço. Palhaço. Tenho medo de palhaço. É uma Tá, ótima vamos lá, ideia. palhaço. É uma coisa mas que, de repente... Vocês querem que o Zé saia? Por quê, cara? Palhaço? Bom, enfim, tô brincando. Não, eu só Que horrível essa, cara. Péssima, né? Você interrompeu a conversa pra soltar essa piada, Pra velho. isso, cara. Porra, Rafael. Eu queria fazer um comentário em cima do que o Thiago tá falando, que como é muita coisa, né, se não deixar passar batido, que ele trouxe uma abordagem aí que ela é interessante, mas é discutível, né? Quando você tem medo, você afirmou que as pessoas se protegem, mas aí é uma vertente da sobrevivência, e nem sempre as pessoas que têm medo, elas optam por isso, entendeu? Normalmente quando ela tem medo, ela acaba deixando de tomar alguma ação, ao invés de simplesmente se o corpo proteger. dela vai ter travado, por exemplo, né? Você trava em relação ao medo. Não deixa de ser uma reação que, em algum ponto da evolução, é uma reação de sobrevivência. Exatamente. Ela não é uma reação inteligente de sobrevivência, né? É uma relação que muitas vezes não vai te levar a sobreviver, mas é um instinto de se proteger. Da mesma forma que as ovelhas, quando vem um lobo, elas se encolhem. Basicamente é isso. Mas É assim, idiota, essa mas é questão o que de... pensa. É que a ação do medo, ela é diferente, cara. Tem tipo animal que tem a reação, quando ele fica com medo, ele vai atacar e acabou. O instinto dele é matar aquele animal aquele animal opressor e pronto. Já nós, né, o habitual é colocar as mãos no peito e tentar se defender de algum impacto. Isso toda vez que eu não acho que depende tanto assim, não. Cara, Eu acho que dá pra comparar muito a reação do medo, porque cada espécie e cada indivíduo tem o seu jeito. Exatamente, é cada Sim, indivíduo. sim. Se for de Isso é verdade. espécie. Mas, tipo, tem cachorros que ficam acuados e cachorros que revidam. Isso é verdade. Tem pessoas que ficam acuadas e cachorros que revidam. Cachorro não, pessoas. A tendência maior das pessoas hoje em dia é ficarem acuadas, né? Porque Não pessoas sei se é uma têm... tendência, cara. Eu acho que assim, que nem o Matheus falou, cara, depende muito. Muito, não Você... precisa nenhuma. Ó, vou dar um exemplo. Ontem à noite eu tava assistindo Carrie a Estranha. No começo do filme, que tem a cena que ela tá no banho, tudo, e... Bom, eu não vou falar pra quem não viu, mas acontece tal. Ela Pode dar spoiler. Pode dar spoiler? Aí apareceu o Matheus. Ela menstrua tudo, vê o sangue, ela não entende e fica com medo. A reação dela foi ficar no canto lá da parede. Primeiro, quer dizer, foi se jogar lá pras amigas pedindo ajuda, ninguém ajudou, começaram a zoar ela. Cara, ela ficou com tanto medo que a única reação que ela teve naquele momento foi ficar coada no canto da parede. Quando chegou a professora lá, ela foi e abraçou a professora como se, porra, a vida dela dependesse disso. Enquanto tem pessoas que, com medo, vão pra cima, atacam, batem, se defendem e não tomam esse tipo de atitude, cara. É muito relativo. Sim, sem dúvida. Eu acho que vai muito do preparo da pessoa ou até da consciência da pessoa, cara. Talvez em um nível absurdo de medo, ela não vai conseguir reagir. Depende também do nível da situação que ela tá passando. Tudo isso acaba mudando com o tempo. Não tem jeito. Eu achei esse Eu exemplo... acho que a vivência é um bom fator pra considerar isso, cara. Muitas Sim. vezes o ficar acuado é você se preparar pra alguma coisa que tá por vir. O animal que se encolhe tá esperando pela dor. Ele tá esperando por alguma coisa que vem. É pra doer menos, no caso. Ele sabe que vai ser atacado e ele quer sofrer menos. Ou pelo menos você tenta, você espera pro que aconteça. São formas, mas todas elas partem do princípio de que inerentemente alguma coisa, o seu objeto de medo, vai te fazer mal. É a sensação de que algo vai te fazer mal. Então você tem inúmeras maneiras de reagir, mas medo, como definição, é a sensação de que alguma coisa vai te fazer mal. De alguma maneira subjetiva ou não, ou direta, aquilo vai te fazer algum mal. Você sente uma aversão. Com a questão do palhaço, por exemplo, você pode... Quando uma pessoa tem um medo pequeno de palhaço, ela vai se sentir desconfortável quando ela vê um palhaço. Talvez ela
vai sentir as mãos tremerem, a mão vai ficar suada, ou ela vai ficar olhando com receio, não vai deixar de prestar atenção no palhaço. Agora, até a pessoa que vai ver um palhaço e vai gritar e se esconder, né, embaixo da saia da mãe, né, ou que vai gritar e ou vai atacar o palhaço, são formas, mas pela ideia de que aquele palhaço em algum momento vai chegar e vai fazer igual em Poltergeist e tentar te enforcar. Porque ele é um cara estranho, entendeu? Ele é é uma pessoa que desafia, pelo menos pra uma criança que nunca viu, desafia a noção de real, que você viu todo mundo ter as cores normais de pele, né? E de repente aparece uma pessoa colorida e fazendo, tipo, uns gestos diferentes e fazendo uns truques e isso acaba chocando. O medo do palhaço vem talvez um pouco disso. Então, cara, sobre especificamente o medo de palhaço, eu tive um problema com palhaço quando eu era pequeno, tomei um susto inesperado, minha mãe me contou que eu, entrei em desespero na hora, tals. Uhum. Hoje em dia, eu não tenho medo de palhaço e não fico desconfortável perto de palhaço. Não, mas aí, Kaique, sim, mas não é irreversível, mas assim, né? Mas assim, não fico desconfortável, mas também não fico perto, fico procurando, sabe? Você cria um certo... Então, você não teria um palhaço no seu quarto de madrugada. Nossa, mas nem fudendo. Você cria uma certa barreira, que é aquela coisa que nem você falou, é de criança, você cria isso, acho que até por instinto mesmo. Instintivamente. Eu fugi a palavra, obrigado. Mas você também não fica com aquela coisa, tipo, meu Deus, se eu ver um palhaço agora, eu vou cair no chão e não vou saber o que fazer. Isso aí é um fato. Mas muita criança trava e fica olhando pro palhaço fixamente, né? Sim, cara, mas eu acredito que a vivência tá envolvido. Claro, mas é isso, é um fator cultural, né? Você tem o medo instintivo e ao mesmo tempo você tem a influência de vários fatores culturais no medo, como como tudo que a gente sente, né? Tudo que a gente pensa. Então essa questão de medo de palhaço e tal, a gente percebe que existem vários níveis, igual o Kaique falou. O Kaique não é um cara que vai ficar desesperado e dar gritinho e se jogar no chão quando vê um palhaço. Mas eu já vi um documentário da Discovery que mostrou uma mulher que tinha medo de palhaço. Daí a psiquiatra começou a trabalhar com ela e ela conheceu um rapaz que era clown, né? A profissão dele era palhaço. Ele chegou sem maquiagem alguma na frente dela e começou a se maquiar na frente dela. Chegou a determinado nível de tinta que ele colocou na cara que aquela mulher ficou desesperada, começou a chorar, a berrar e tiveram que tirar o cara da sala. É que assim, eu posso dar um exemplo da minha namorada. Ela tem medo de palhaço, só que o que acontece? Foi devido a um sonho que ela teve. E aí é o seguinte, o medo dela, ele veio sob efeito dominó, porque ela sonhou que palhaços estavam mais assediando, não, né? Um pouquinho mais, quase molestando ela. E aí, a partir desse momento, ela teve muito medo de palhaço. Antes ela tinha pouco medo, mas aí ela associou diretamente essa questão do palhaço, esses movimentos que ele faz, como o Thiago falou, dos movimentos malucos, dessa questão desse assédio exacerbado. Então, pra ela foi um efeito dominó. Ela fica muito desconfortável, assim, ela fica bem inquieta, né? Nível, se fosse de 0 a 5, um nível 2, de ansiedade, dá uma certa fobia e aquele movimento que eu falei de colocar os braços de frente ao busto, né? Até uma coisa, ela chegou a assistir aquele filme, It, do Stephen King, que tinha um palhaço? Não chegou não. Entendeu? Que de repente ela viu esse filme e fez uma ligação, por isso que ela teve o sonho, sabe? Não sei. Então, não sei, mas foi um efeito dominó, né, o medo dela. O medo dela, tipo, um medo, né, que eu acho que toda mulher tem, né, dessa questão de ser molestada. E aí ela sonhou com esses palhaços. Então ela ligou um medo ao outro e transformou numa fobia terrível. Eu tô ouvindo aqui uma mensagem de fumaça lá da região de Rio Grande da Serra. Quer falar alguma coisa, Zé? Opa, obrigado. Não, é que essa questão do palhaço tem duas situações importantes que a gente tem que analisar. A primeira é do Kaique e depois da namorada do Negão. A questão do Kaique, pode ser, lógico, eu não sou especialista em medo, mas se você pesquisar um pouquinho, na vertente da psicologia, fala que o medo serve pra você se adaptar àquele meio que você vive. Então hoje, assim, é um fato que incomoda o Kaique, mas já não causa
o medo, né? Ele já consegue conviver numa boa lógica. Ele não vai ter um palhaço no quarto dele, né? Seria meio esquisito isso. Mas ele se adaptou a esse fato. E a questão da namorada do Lucas, o palhaço tá maquiado. Você não sabe quem é aquela pessoa. Pra ajudar, a gente tem filmes sobre palhaços assassinos. Então, Zé, mas, por exemplo, o fato dele estar maquiado não é fundamental. Mas Pode ser uma fantasia de, sei lá, o Mr. M, por exemplo, não dá medo de ninguém. Isso, acho eu que não. Sei lá, cara. Cara, mas palhaço é uma coisa engraçada, porque você pega... Ainda bem, né, cara? Porra, o trabalho dele é esse, cara. Depende. Mas então, assim, dizendo o seguinte, a questão do medo de palhaço é uma coisa engraçada, porque você pega gente que realmente fica traumatizada por isso, e crianças, né, ficam realmente traumatizadas o resto da vida por esta figura, enquanto tem o outro lado de crianças que adoram, riem, se divertem. Tem ícones da cultura própria brasileira, o palhaço Bozo, e pros mais ligeiros, o Gozo também. O campo chegou, trazendo alegria pra você que gozou. Estamos trazendo muito amor. Muita gente tinha medo do Bozo, né? Eu morria de medo do Bozo quando era pequeno. Então, tá ligado? O Bozo já é uma coisa que eu nunca teria medo, cara. Eu já tinha medo do Fofão, parece um ET. Ele é um ET. Mas é por causa da adaga que ele tinha no pescoço. Ele tinha uma faca no pescoço, tem esse detalhe aí, o Fofão. Então, assim, você acha que, por exemplo, um fato pode ser um controle da mídia, querer que você sinta medo e ao mesmo tempo outros personagens, outros palhaços, a gente possa sentir apenas que ele é engraçado? Você acha que tem cara, eu não acho. Eu mesmo não acho que seja um fator da mídia. Eu acho que é um fator mesmo de cada um. Você pode olhar uma situação, uma figura, alguma coisa e não gostar, sentir receio, sentir medo, qualquer coisa nesse sentido. Enquanto outras pessoas podem olhar pra mesma coisa e achar engraçado, divertido, diferente. É relativo, cara. Essa questão aí que o Lucas falou agora, saindo um pouquinho do palhaço, é influência da mídia. Vai o Matheus, com essa barba desse tamanho dele, com esse cabelo, com essa cara de árabe que ele tem, Nova York. Um aeroporto em Nova York em 2002, ali em outubro de 2001. Eu ia tá fudido completamente. Ia ser revista. Ou ir na França esse ano, também ia ser a mesma coisa, cara. Também, cara. Pra viajar pra França tem que esperar uns 2-3 anos pelo menos. Não é que eles iam te revistar, iam fazer uma colonoscopia em você, velho. Eu espero que não, cara, isso é muito triste. Aí a gente tá entrando num tipo de medo diferente, né? Aí é um medo social e que é uma medo de construção trauma cultural. nesse caso, né? Que nesse caso que ele falou é trauma recente, do 11 de setembro agora do caso lá do Charlie Hebdo. Então, eu até discordo um pouquinho de você nisso, Matheus. A mídia francesa não bateu tanto nesse ponto quanto a americana fez em 2001, por exemplo. Ah, mas a americana é chato pra caralho, né, velho? Fora que pra mim... Será que esse povo fala? Pra mim, esse efeito que eles colocaram de terrorismo lá foi meramente político, simplesmente pro Bush ganhar. Sim, claro. A gente já discutiu isso há uns 2 podcasts atrás, eu verdade. acho. Não lembro mais. Não vou repetir o texto, né, pô? A gente já falou isso há um mês mais ou menos, então tranquilo. Qual que é uma coisa mais palpável que o Kaique tava falando aí do medo que ele não se incomoda com palhaço, mas também não gosta? Sem querer parecer pedante, nem qualquer outra coisa pode falar, eu não me lembro de coisas que eu tenho medo. Mas eu não gosto de... Mateus, é sério, cara, realmente você não. não tem medo de Barata ser voadora. Barata voadora. Mateus, Então, barata voadora é foda. Caralhos você voadores, tem- Matheus. Tem medo de caralhos voadores? Sim. É, com certeza. Obrigado por me lembrar. Mas coisas que eu realmente tenho receio, tipo, eu não gosto... Vão me julgar pra caralho, eu não gosto de criança, por exemplo. Bebês, cara, me dão asco. Não que você fale que bebês são ruins, não é isso. Mas eu não gosto de ficar perto de criança. Não é que eu tenho medo de criança. É, as crianças Mas eu têm não medo de gosto você. delas. Tem a versão. Eu também não gosto de escada, por exemplo. Mas, cara, eu não tenho medo de subir escada, entende? É diferente as coisas. Então, Fizeram mas alguma coisa é com isso. você atrás da medo. escada, Matheus. É o medo sendo essa aversão. É a sensação iminente de que aquilo vai te fazer algum mal. Mesmo que seja Vai subjacente. mijar na sua cara? O que criança vai fazer? Por que você não gosta de criança? Não é racional. Não é racional. É essa questão do medo, acima de tudo, aquilo não é racional. Essa é a parte mais assustadora, de fato, é que você não tem, né? Você perde o controle. Tira o seu controle, de fato. Quando ele é pequeno, você tem controle, mas em último caso, ele te tira totalmente o controle. A questão é isso, é a sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer com você, e é uma sensação
que é isso, é sensação, não é um pensamento. Não é uma coisa que você, tipo, olha, eu acho que essa escada tá estranha. Mas não, é só, tipo, você vai subir com mais cuidado, porque você tem medo de que em algum momento você pode escorregar. E se você escorregar, aqueles degraus terríveis vão estar ali pra arregaçar a sua cabeça. É tipo isso mesmo. Só que no meu caso chegou bem próximo também, mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que o medo pode levar ao pensamento, assim como o pensamento pode levar ao medo. Eu acho que tá bem relacionado as duas coisas. Né? Isso vem depois. Não sei, cara, não sei. Medo, a sensação vem primeiro. O pensamento é uma reação a isso. É a famosa história do oficina vazia. Como é que é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Eu acho esse ditado uma merda, mas enfim. Você tem um pensamento que vai se prolongando, vai se alongando, você associa com outras coisas, tal. Quando você vê, você tá com medo de alguma coisa que não tem nada a ver. Sim. Partiu do seu pensamento. Cria isso também, é verdade. Sim, eu tô mais do lado do Kaique, é mais ou menos nesse ponto que eu imagino que seja. Sei lá, eu nunca fui criado muito como criança mesmo, não tive contato com as crianças quando era moleque. Mas você não tem medo de nada, cara? Cara, eu tenho receio de muita coisa. Eu tenho receio de muita coisa. Mas esse receio é meio que um medo, mano. Então, não sei. Você tem receio do quê? Não sei se é o mesmo. É o mesmo princípio, sei mas lá, com uma intensidade cara, eu tenho receio diferente. de, sei lá, tipo, de morrer, tá ligado? É um receio. É que nem um rato quando vê um gato, mano. Ele tem receio, mas não é necessariamente um medo. Eu já passei em situações que eu não posso falar aqui gravado, mas a maioria de vocês conhece, tipo, de assalto, de arma mesmo, que apareceu perto de mim, em que eu tive medo nessa hora, sim. Reagiu violentamente. Aconteceu. Algumas vezes. Então, essa parte que não pode falar. Ah, entendi. Esse programa, caralho. Tá bom, mas sem detalhes, tudo bem. Eu lembro de uma história aí de uns caras... Não fala. Cara, eu não posso mesmo. Você sabe disso, velho. E, tipo, nessa hora eu tive medo, sem dúvida nenhuma. Eu tive muito medo nessas horas. Mas não foi o tipo de coisa que me travou. Eu consegui reagir, então, cara, logicamente. Então a gente então parte da diferenciação do modo de reação, não da existência do medo ou do receio em si. Sim. Então o medo existe de qualquer maneira. Se o cara tem medo de tropeçar, que ninguém quer tropeçar, não sei que você gosta de tropeçar, você tem medo de tropeçar. Pode ser. A lógica é essa. Sim, aí você vai evitar tropeçar por causa disso. Sim. Ou evitar cair de uma escada. Tudo bem, deveria fazer isso mais vezes. É que assim, por exemplo, o tropeçar, eu acho que cai assim, num nível menor, porque é algo corriqueiro, pode acontecer e, sei lá, não tem grandes consequências, né? Às vezes acontece, você bater a cabeça, alguma coisa assim, mas não tem grandes consequências. Então acho que cai mais na linha de um receio, mas... digamos assim, precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Agora, essas situações de, por exemplo, quem você comentou, ser assaltado, às vezes ter contato com uma arma, alguma coisa que você não tá esperando, aí sim eu acho que já é um medo, cara. Mas é relativo também, né? Aqui eu moro num condomínio. Esse condomínio tem muito velho, cara. Eles fazem tudo acessível, tudo com corrimão, porque pelo simples fato de uma tiazinha ter tropeçado aqui. Então eles têm muito medo disso, de puta, será? Vou cair e vou morrer, tá ligado? Tenho 90 anos, meu braço tem a mesma durabilidade de um isopor. Então, mas aquele negócio, a pessoa tem medo da morte, mas o medo da morte que ela tem aos 20, o medo da morte que ela vai ter aos 70, são medos bem diferentes, né? O que é justo, cara. É justo. Bem justo, aliás. Zé, o que você acha disso? É que a gente tem que analisar dois pontos, né? Eu acredito que a gente tem alguns medos que são mais convencionais, por exemplo, medo de arma, medo de ser assaltado e tal, porque são situações que a gente tem um certo conhecimento de qual vai ser a consequência que pode ser gerada. E agora, são traumatizantes, né? Agora, por exemplo, medo de escada, medo de elevador, medo de palhaço, são medos relativos, e aí teria que ter um conhecimento muito amplo de neurociência pra gente poder estudar. Por exemplo, quando o Rafa questiona o Matheus a respeito das crianças, tipo, pô, por que você deu? O que a criança vai fazer pra você? É justamente por causa dessa relatividade, porque pra ele incomoda, mas é uma sensação que não tem uma explicação em si. E também pegar o caso que foi citado aqui antes, a questão do ator se maquiando como palhaço e a pessoa tendo reação. É uma coisa muito do instinto da pessoa, não tem um certo controle. Eu acho que a gente tem que separar muito bem, porque eu acho que o medo é uma coisa que você não tem um certo controle. E eu só vou ter medo de criança numa situação da minha vida. Quando virar ele vai falar, você é o pai. Aí sim. Aí não tem homem, não tem macho, não tem porra nenhuma, cara. Não tem. Mas aí não é medo da criança, né? É medo de se tornar pai. Não, vou ter medo da criança. Sim. Eu vou ter medo da criança, você é louco. Cara, se for sua criança, Rafael, é bom ter medo mesmo, cara. Porque se você nasceu assim, imagina seu gene, cara. Nossa, o Matheus tá pegando pesado, cara. Luquinhas, você tem medo do quê, cara? Cara, eu não tenho medo de nada, mano. É muito louco. Era.
Cara, eu muito tenho... louco. É motoqueiro esse essa cara, voz de velho. É criança. motoqueiro. Essa voz de criança falando, eu não tenho medo de nada. Ah, cara, Não tem medo de nada mesmo. Não acontece nada com criança. um medo que eu tenho que é bem imbecil pelo fato de eu ser motoqueiro é que eu tenho um cagaço de andar de carro, mano. Eu sou o cara que anda no Oxi. banco de trás com o cinto, que eu morro de medo. Voltando ao Superman, eu pensei que ele ia falar que ele tem medo de Kryptonita. Porque ele é a criança que vai pular do prédio, velho. Se atentando aqui de fato nas fobias, eu acho que tem bastante coisa a falar nesse assunto, né? Tipo, a gente separou algumas bem interessantes, se a gente pudesse citando mais ou menos elas, dá pra fazer um jogo bem legal aqui. Tipo, alguém aqui tem alguma fobia de fato constatada? Não, né? Só pra saber. Quem tem 7 pessoas aqui é possível, sei lá. Não, tá Não, tá ninguém tudo tem uma bem. fobia constatada. Beleza, então. Não, tá tudo bem aqui. Tranquilo. Essa aqui é foda. Dipsofobia, medo de beber. Onde que, Isso é foda, onde cara. é que vem isso aí? Tá É ligado? triste. Nossa. Onde é que vem Isso aí, vale cara? pra Preciso. qualquer coisa, né? Tipo, a pessoa tem medo de beber água, por exemplo, porque Não, isso seria medo ótimo. de se afogar. não tem problema. Nossa, É mas verdade, é um cara. medo de se É um afogar. bom raciocínio, hein? Mas esse aí, no caso, seria hidrofobia, que é o medo de água. Hidrofobia é a Sim. raiva do cachorro, é o nome da doença, é hidrofobia. Não sei Mas porquê. não é por conta disso, porque quando você pega a raiva, você fica com medo de água. Sim, o cachorro não costuma beber água quando tá com raiva. É, o que acontece? Ser Sim, humano é, também. E você fica babando. Dizem que tem uma questão do vírus. O vírus da raiva, ele morre na água. Não quando ele tá no corpo já, mas ele cria esse negócio do cachorro ficar com medo da água, porque ele sabe que a água faz mal pro vírus, sabe? É uma O parada meio dendro, simbiótica, né, o radical dendro é líquido. Então, a pessoa tem medo de líquidos como um todo. E nesse caso, se manifesta na hora de tomar o líquido por medo de que esse líquido vai causar algum mal. Ou seja, que a pessoa No caso- vai se afogar. No caso, o radical dipso, né? Isso, Hã? desculpa, é. Ah, tá. Eu falei dendro, não, dendro é outra coisa. Eu troquei tudo, desculpa. Mas, Cara, mas é isso. radical de fobia é foda. Por exemplo, medo de palhaço que a gente tava comentando. É courofobia. Não, é claustrofobia. De Courofobia. palhaço não, é Courofobia. courofobia. É Nossa. E quem tem medo de Tá, coração? vamos lá. Aí vem tudo do grego, né, gente? Eu não falo grego, É. sei vocês. Rafael, Ah, eu aprendi Rafael. grego recentemente. só uma parada. Você por acaso tem copofobia, Rafael? Copofobia? É, medo de órgãos genitais? É uma pergunta, é um dilema isso aí, né? Favores, né, no caso. Acho que toda mina que vê o Kid Bengala tem essa fobia aí, hein, mano. Tem copofobia, velho. Isso é Que esse cara, não Lucas? tem, não? Kid Se eu Bengala? visse, eu sairia correndo, mano. lógico, Eu não sei mano. quem é esse cara. Isso é louco, Não sei mano. O quanto a bagulho vocês, eu deve ficaria ser mó muito estranho, assustado. mano. A mina deve ficar até com febre depois que Um outro aqui que eu acho interessante. Sinofobia. Medo de chinês. asiáticos? Ou coisa relacionada à cultura chinesa. Tem a orientalofobia, que é relacionada a coisas do Oriente, tem gente que tem medo, ou especificamente com a China. Imagino com o japonês, deve ser uma nipofobia, sei lá, medo de uma nacionalidade, medo de uma figura inventada, medo de alguma atividade, medo de alguma coisa assim. São coisas que a gente desenvolveu, né? É coisa cultural. Sim. Os medos... Meu bisavô, por exemplo, parte de mãe, e nasceu na década de 20. Então, quando ele tinha mais ou menos 20 anos, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a ser alistado, mas chegou a ser mandado com os pracinhas daqui. E, tipo, ele tem, até a morte dele, ele tinha aversão a japoneses, porque japoneses eram inimigos durante a guerra. E aí então, eles você foram tem ensinados a... construção cultural, a ter medo. Sim, né? Justamente. Porque eu não sabia, que bacana isso aí. Teu avô tinha medo de japonês. Ele não tinha medo, ele tinha aversão, é diferente. Sim, Ele sim. era, não é questão, tipo... Não é o medo repreensível, é o medo Pé atrás. agressivo. era Nossa, Você xenofóbico. vê que é matar. Imagina na Não liberdade. pra tanto, Zé, menos, cara. É que Nossa, era É o mesmo xenofóbico, princípio, né? Matheus. Imagina ele na Cara, liberdade. Mas ele não ia pro São Paulo, bizarro. Ele não gostava de sair daqui de Santo André, isso é muito estranho. Mas Por ele é causa da liberdade, xenofóbico. cara. Não, Liberdade é É. em São Paulo. Pode crer. Mano, tem um medo muito legal aqui também, estruminofobia, medo de morrer defecando. A pessoa caga rapidinho lá, dá uma limpada e, porra, agora eu posso morrer. Como que pode morrer defecando? Morre igual passarinho, né? Arma Cara, timbinha. pode ser diarreia. Antigamente, aquela coisa A não galera tinha... morria de caganeira, velho. É, velho. Não, mas Pesado aqui não isso tá aí. falando que é medo de morrer em decorrência de cagar. Tá falando medo de morrer defecando. Acho que durante o ato. Então, tem mas não momentos necessariamente que tem que ser por causa da merda. O cara pode infartar enquanto ele tá cagando. Qualquer pessoa que tenha visto o Apanhador de Sonhos teria esse medo. Eu É tive verdade, por uma cara. semana depois que eu assisti, pelo menos. Exato. Eu fiquei Eu com esse medo demoro pelo menos 40 minutos pra cagar, mano. Beleza. Cara, seu certo. hemorroida tá foda, velho. Cara, Seu hemorroida tá foda, Não, cara, Lu. Por Dios, señor, estoy con las pregas en fuego.
Você tem uma Covid, bananinha aí, velho. Banana Ó, preta. Caramba. Agora, esse aqui é o medo que eu sei que uma porrada de gente tem. Ergofobia, medo do trabalho. Muita gente tem medo do desse. trabalho, cara. Não, tô de boa. eu também não, né? Eu me conformo. Agora tem um realmente que me incomoda, que é esse aqui, estupofobia, que é medo de pessoas estúpidas. É realmente um foda, problema né? sério isso aqui, cara. Uhum. Eu tenho uma certa aversão a pessoas estúpidas Você tem medo também. de você, cara? Ah, eu tenho aqui que eu descobri que eu tenho uma fobia, Não. eu acho. Qual? Falacrofobia, medo de se tornar-se careca. E tá virando realidade, Nossa, tá ciente, né? Cruel, hein? Não, então, Você tem medo de ficar careca, Lucas? eu tenho, porque você acha que eu tenho cabelo grande? Aí você já Pra tá. começar a cara. cair, eu tenho com que ir cobrindo. Tá ligado? Você já tá igual o Gil, velho. É foda. Velho, eu tenho 20 anos e meu cabelo começou a cair no cucuruto, velho. Eu realmente já aceitei, tá ligado? Assim que cair mais, eu vou raspar e foda-se. Tô Cara, cagando eu pro tô resto alma- já. Eu não Velha, tenho. né, Matheus? Matheus, Por favor. Matheus, eu não tenho barba, eu sou todo pelado. Se eu ficar careca, vai parecer que eu tenho câncer, mano. Magrela, branquelo. Eu tô vendo um aqui que às vezes me deixa meio preocupado. Imagina que vida infernal dessa pessoa que tem logofobia, medo de palavras. É tipo, você tem uma versão total quando alguém diz uma palavra ou alguma coisa específica pra você. Cara, foda, fica mano. absurdo, tipo. Cara, eu não consigo nem começar a imaginar como é esse. É, tipo, bom dia. Ah, sai. Não, Você é louco, cara. É, então, E esse aqui, complicado. sexoafobia, medo de fazer sexo. Com a mão? Acho que é comum. alguém vai se pronunciar. É, todo mundo Acho ficou que é comum. quieto, tá? Todo mundo aos 14 anos tem, né? Ou ainda, tipo, antes de... Ah, não, eu eu acho sei, que não. mas... Não cara. tem medo, cara. Tem pressa. É, É diferente. Tem medo de não transar logo. Exatamente. Ser zoado. Tem medo de Então, fazer merda muita na gente que hora. na hora H tem medo. Na hora H, tipo, Ah, mas é a trava, pressão, velho. cara. Não é medo. Não é questão da fobia, é questão da pressão. Mas pô. a pressão, ela gera um Não que medo, né? acontece Não, comigo, as não que acontece fobias... comigo, mas... A fobia, ela é uma doença. A fobia, ela é uma coisa extrema, né? Ela é registrada como uma doença, ou seja, uma coisa que é aversão, que nem a mulher que tem medo de palhaço e que quando o namorado tá pondo a maquiagem, ela surta. E aí, imagina a vida de uma pessoa que tem, por exemplo, a triscaidecafobia, que é o medo do número 13. Essa é muito Você boa. imagina que inferno de É. vida das pessoas. Você tem, tipo, uma versão total a tudo que tem o número 13. Tipo, você não vai Há 12 comprar... anos a pessoa tá morrendo de medo no Brasil, viu, cara? Algumas culturas têm essa fobia aí, né? Eu acho que no Japão os prédios não têm o 13º andar, né? Eu já ouvi No falar Estados isso Unidos também. são 4. Vai até então, o é um 12º, 14º já. Daí fica tudo errado, fica tudo Cara, cagado. E é interessante, né, no caso do Japão, porque é uma doença que se torna social, né? É uma coisa que era pra ser cultural, individual, como a gente falou no começo, mas de repente ela se torna uma coisa que é compartilhada por muitas pessoas e as pessoas tomam providência para que esse medo seja combatido, para que as pessoas não entrem em contato com a fonte desse medo, em vez de simplesmente trabalhar com o medo em si. É meio burro, né? Mas enfim, os japoneses são incríveis em fazer japonês, coisas né, cara? grandes Porra. e super complexas que poderiam ser resolvidas de forma simples. E outra coisa, os japoneses estão com a porra da fobia de fazer sexo também, porque a população idosa do Japão tá aumentando a níveis absurdos, né? Então, é verdade. Sabe que tá rolando um lance do governo japonês tá investindo em trazer pessoas de fora, tipo, e eles, tipo... Como é que eu faço a a galera- nesse programa? A gente devia levar o Tá cara. foda assim, A gente Luquinhas. devia levar o carnaval pro Japão, né? Vamos, Pois é. eita, olha lá. Cara, vai Cara, ter, nem vai ter a adianta levar terceira o bomba carnaval. nuclear. Nem adianta levar o carnaval pro Japão, cara. Eles iam fazer uns trio elétricos com uns robôs loucos, ia matar todo mundo, é foda. Cara, eles Cara, na inventaram... Não, eles imagina o inventaram enredo inventar e eles imagina o enredo dos caras lá. Jaspion, ele é o salvador. Oh. Nossa, velho. Legal, Nossa, hein? cara, Também enredo já, dos É o hino do São Paulo em ritmo de Jaspion, você percebeu isso, né? É, foi quase isso. Horrível, parecia o Guarani. E, Aí, vai se fuder sobre o Guarani, já quero saber. tem um aqui, ó, melanofobia, velho. Medo da cor preta, mano. Como assim? Não, Sentiu aí o erro, né? é um equívoco. Isso é racismo, cara. Mas ó, olha a loucura desse aqui. Sinistrofobia, medo das coisas do lado esquerdo, mão esquerda, etc. Essa aí eu tenho um pouquinho, cara. Na moral, o gente canhota me incomoda pra caralho. Como Eu te assim, cara? conto, Mas por quê? Como, velho? Mas como Me assim, incomoda, velho? cara. Eu vejo alguém escrevendo com a mão esquerda, eu começo a ficar tenso, cara. Tipo, então, o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo isso errado? Cara,
Para com isso. Como assim, cara? O Zé é canhoto, né, Zé? Tô ligado, Eu cara. também sou. Eu tô ligado também, cara. Olha, Quer dizer que não posso ter amigos canhotos, mas dá uma certa aflição. É tipo homofobia. Eu até tenho amigos. Nossa! Nossa. Mas é a mesma coisa, gente. É a sensação de que aquela pessoa vai te fazer alguma coisa. Porque você não tem. Existe uma aversão e você não consegue ter como aquilo como uma coisa natural. Você desnaturaliza e, portanto, isso te assusta de alguma forma, mesmo que inconscientemente. E as reações vão variar nas pessoas. Olha, xenofobia legal aqui, ó. Corneofobia, medo de poeira. O Maradona não tem. Não. Maradona tem amor. Né? Nossa, tem aqui, ó. Hexacosio-execonta-exofobia. Medo do número 666, cara. Eu não tenho medo do número 666. Eu tenho senhas com esse número, cara. Esse número é muito legal. Ah, então você É a do banco? Fala aí. Isso é do banco. Anota aí. 666. Acabou. Hashtag, Tem uma que é né? Ô, sacanagem. Luquinhas, você é- tem medo de tipo- mulheres, cara? Você tem gino? Nossa, que isso? Por que eu, mano? Não, cara, eu puxei boa. alguém aqui. Não sei. Você Alguém tem? com cara de que- Não. Ah, então Tá. Eu acho bom falar uma que já é uma sacanagem. Eu não sei quem é que escreve o nome das fobias. Deve ser um estagiário muito filha da puta. Porque a hipopotomonstrosesquipedaliofobia é o medo de palavras grandes. Tipo essa. Você já tem medo da fobia, tá ligado? Vai É uma tomar no piada cu. muito pronta, né, velho? Meu Deus, velho. Estagiário é O foda, cara que cara, na fez isso moral. falou, vou dar uma aloprada nesse povo aqui, ó. Vou dar uma zoada foda, O cara cara, na nunca vai moral. conseguir pronunciar a própria fobia, né? O Matheus deve ter ensaiado a semana inteira pra falar essa palavra. Certeza. É, cara. Eu tenho certeza que quem tem essa fobia tem um remédio e é uma palavra maior do que essa. Tem que chegar na farmácia, eu quero um, sei lá, um inconstitucionalissimamente. A Não, palavra cara, que eu então o lembrei. cara não pede, ele tem medo. Mas é a outra aqui que eu acho que eu tenho, tá? Que é a metrofobia, e não é medo de metrôs, que é o medo ou ódio de poesia. Eu odeio poesia, cara. Nossa, Por quê, metrofobia de métrica. Putz, Essa faz parada de sentido. ficar rimando, tipo, sei lá, soneto, tá ligado? Ah. Eu acho uma coisa de psicopata, cara. Você fazer duas estrofes com 4 linhas e 2 com 3 rimando, é tipo, vai tomar no cu, por favor, cara. A Ou tenta BBA, fazer essa a merda. BBA, CDE, CDE. Isso, exatamente. É foda. caralho. E a fronemofobia? Medo de pensar, cara. Como assim? Conheço muita gente assim, cara. Sim, cara. Não, cara, mas medo Nesse de podcast, pensar, umas 5 cara. pessoas. Filha da puta. Eu acho Como que quase assim? que a sociedade inteira, né? Mas, cara, como que Eu você, acho tipo, que- você tem medo de pensar? Então, tipo, você não vai pensar. Então, Então, como você pensa a respeito disso, né? isso, exatamente, cara. Aí dá Você é medo o quê? mesmo. Tipo um vegetal? Faz nada? Ah, E essa aqui é interessante também, ó. Ereotrofobia, medo de ficar vermelho. Normalmente, quando você fica vermelho com vergonha, quando você fica com medo com vergonha, você fica o quê? vermelho. E tipo, você. Depende, o Lucas não. É, Tá eu não. É que assim, esse medo já nasce sem vergonha, né? Ele não fica vermelho. Cara, isso é muito errado, velho. Unatraquitfobia, medo de pessoas feias. Cara, Isso é um você não se problema olha no sério, espelho, Cara, então, você né, tá cara? aqui. Não, Você não tá vem, vendo as nunca. fotos Eles da têm- galera aqui no Skype. Não, mas tá eu não de deixo o boa, Skype cara. aberto, cara. Meu Skype é todo nulo, aparece só o nome das pessoas. Ah, é? Eu não Só deixo pra você Então eu vou não te ver falar um nossa negócio. cara, é isso? Eu vou te falar um negócio, cara. Não abre o Skype, porque tem a foto de um cara de roupão azul. Isso dá medo. Nossa, Misturado cara. com essa fobia, ele tem exopotrofobia, né? Que é medo de espelho também, né, Matheus? A dupla fobia. Você tem essa fobia aí, né, Matheus? Eu nunca passei por medo de espelho, cara. Nunca me incomodou. Eu não costumo olhar pra eles, mas nunca me incomodou, cara, também, na moral. Eu no seu lugar teria. Alemanhanofobia. Medo da Alemanha. É medo 7x1? Gol da Alemanha, chute 7-0 para a Alemanha. Aí apita o árbitro. Gol da Alemanha. No medo 7x1 eu tenho essa doença aí, velho. Só de falar do Bernardo, Kedira, já fico, mano, não, começa a sofrer o dente, tipo, para. Já são 7 tipos diferentes de medo. Né? Quem aqui tem filofobia? Selecionaram aqui um legal. Medo de apaixonar-se. Ah, eu tenho, bicho. Tô de boa, hein? Tá bem.
Então, eu acho que quando vem a idade, cara. Tipo, quando você é moleque, assim, aos 18, 20 anos, você se apaixona loucamente. Depois, quando você cresce, você vê que isso é uma bosta, velho. Se apaixonar... Bom, é trauma, então, né? Aqueles amores platônicos, né? Que você fica deitado na cama, chorando, fica aquele negócio Sim. terrível. Tenso. Você desenvolve isso aí. Vira na homem, verdade. depois você vira homem, isso acaba. É, nunca passei por isso, não. Você não virou homem. Ah, olha- pedra, Matheus. Tem um bacana aqui também. Oftalmofobia, o medo de estar sendo vigiado. Tem uma galera que realmente tem, né? A gente vê por aí, assim. Eu trabalhei uma época no banco, né? E eu via, assim, a fila das pessoas e tinha mesmo uma galera que vinha, assim, olhando ao redor. Porque, tipo, dava a impressão de que tava sendo vigiado. Tem muita gente que tem esse medo, assim. Você vê nas pessoas que, tipo, Cara, a sensação tenho de... medo de ser- É justo, né? fila do banco é foda. Eu não tenho medo de ser vigiado, mas, tipo, eu tenho um receio foda em todo lugar que eu vou que eu não conheço. Eu acho que eu ter visto muito 24 horas, cara. Tipo, eu vi 8 temporadas em, tipo, 2 meses. Eu vou em um lugar que eu não conheço, sei lá, um bar novo, um bar que eu não conheço. Eu tenho aquele lance, tipo, ver onde é que tá a saída, saber mais ou menos onde é que é a maneira mais fácil de ir de um lugar pra outro. Se der bosta, onde é que você vai esconder. Tem um pensamento, assim, rápido na cabeça que eu... Medo de armas nucleares. Tipo, a impressão de que o mundo vai explodir, você tem que se virar. Pô, anos 80, cara. Total. Anos 80 geral. Completa. E tem gente que ainda mantém, né, Eu acho esse justo. medo. Deveria. Acho que todo mundo deveria manter isso, cara. O Obama tem, né? Quando o Irã fala de Ainda bem que ele tem, cara. Ainda bem. Fico feliz que ele tenha. Que horror. Essa coisa de ser vigiado, mano, que a gente falou, a gente já devia estar acostumado, cara. Qualquer babaca hoje, qualquer tiazinha tem um celular com câmera. Então, assim, a gente, tipo, qualquer bosta que a gente fazer, o que a gente for fazer, a gente tá sendo visto por alguém, mano. É muito difícil ter um tempo sem ninguém tá te vendo, a não ser na sua casa. Sim, Pois com é. certeza. E hoje em dia é extremamente comum e quase da cultura, né, cara? Você tem na TV programas que promovem isso. Vídeo, o Big Brother, né? Que, graças a Deus, cancelaram aquela porra, mas... Cancelaram? Mas é, Cara, cancelaram. Não vai ter mais. eu não vejo TV há uns 5 anos, cara. Não sei. Mas o E- Big Brother vem exatamente dessa questão do medo de estar sendo vigiado, né? Você pega que dá onde Não, vem o conceito do Big Brother, o Grande Irmão lá, do 1984, tudo. Do George Orwell. Mas, cara, eu não acho que vem do medo em si, mas sim do prazer de você ficar vigiando o outro, cara. Só um parênteses que não tem nada a ver com o assunto. É o show Mas de enfim, Truman. show de Truman, nossa, Filme bem foda, lembrado. Puta, foda. bem lembrado. É mais ou menos essa pegada, cara. É da cultura hoje em dia, né? Você tá vigiando alguém, tá postando as coisas na internet, tá de olho no que o outro tá fazendo. É foda. Será que Tem a um noção certo- de que tem alguém te vigiando o tempo todo é tão nova assim? Será que a galera durante a Idade Moderna, com a Inquisição, não tinha noção de que estava sendo vigiado por uma entidade o tempo todo? Porque diziam isso para as pessoas o tempo inteiro. E realmente as pessoas queimavam outras pessoas por causa desse medo. Então não é de hoje que as pessoas têm medo de estar sendo sempre observadas. Também é um medo cultural. Também é um medo construído. Não Eu vou deixa te de falar. ser. Esse negócio O de próprio medo de fato ser de- perseguido, de estar sendo vigiado, cara. Hoje em dia, a tecnologia, você tá sendo vigiado o tempo inteirinho que você tá por aí, né, velho? Isso é verdade. Há um tempo atrás, a Samsung falou pras pessoas tomarem com cuidado com o que elas falam na frente da Smart TV, porque ela pode estar sendo ouvida por alguém em algum lugar, velho. É a teletela do 1984. Exato, diretamente, assim. Eu pego meu celular aqui, meu celular, ele tá ouvindo o que eu tô falando o tempo inteirinho, velho. Eu pego ele aqui, pego e falo, ok, Google Now. Ouviram? É, da hora, mano. Falando, velho. Porra! Foda é a propaganda que a gente acabou de fazer de graça, né? Mas tudo bem, vamos lá. Põe um pi lá na hora. Mas, Ok, cara, não. aí que tá. O celular da maçã que precisa da digital pra desbloquear lá, entendeu? Porque você acha que eles não estão fazendo algum cadastro universal? Eu acredito. Então, aí É que tá. Zeitgeist, cara. Aí que tá, você. Até que ponto você ter esse medo, esse receio, não vira uma paranoia gigante com tudo, cara? Mas não tem Então, como não ser uma paranoia, cara. Justamente isso. Que você começa a pensar em todas as hipóteses, em todas as possibilidades, naturalmente é uma paranoia. Luquinhas, você é paranoico? Você pegou o Luquinhas Pouco. pra Cristo hoje, né, cara? Na moral. Não, cara. Faz. Eu quero que ele fale, vai. Ele tem medo de falar no podcast. Eu tô tentando ajudar o cara. O Kaique tá querendo pegar ele na curva, hein, mano? Agora eu estou paranoico.
Pessoas que dão medo. Grandes figuras históricas que dão medo. Matheus. Queria começar com um, cara. É um cara que eu admiro muito, por alguns motivos, não por outros, né? Que é o Sr. Joseph Stalin. Alguém pode estar, sei lá, achando estranho o que eu acabei de falar, mas tudo bem. Caralho. Certeza. Mas o Stalin tinha uma figura muito foda, cara. Ele dava medo, cara. O Stalin era um cara... Eu não vou dizer foda no sentido bom, mas ele era foda. Que a figura dele era tão forte, cara, que todo mundo tinha um respeito na base do medo em cima dele, né, cara? Era bizarro. A figura que ele tinha, ele mandar em toda a União Soviética, como ele fazia. E, tipo, o lance da ter acabar com as religiões durante o período comunista na Rússia. Sei lá, cara, o pessoal chama ele até de pata rachada, cabeça de bode, porque ele foi um satã, cara. Eu acho. E foi o diabo aqui na Terra. Acho que o fato dele ser genocida ajuda muito nessa imagem que as pessoas têm de medo dele, né? Cara, mas não chega perto do que falam do Hitler e do Mao Tse Tung, tá ligado? Ele é pior, que a figura dele é mais malvada. Mas teve que ele ter feito, é a figura dele que é foda, ele cara. mandou matar Trotsky lá no México, né, velho? O cara era meio louco, mano. Mas um cara que pega a Frida... A Frida Kahlo merece morrer, na moral. Sofrida, mas não me calo. É a Salma Hayek, tá, cara? Então, não tô falando do filme, tô falando da real. Se fosse uma Hayek, cara, apoio completamente. Fala da original, enfim, mas tudo bem. Em relação ao Stalin, ele contribuiu muito para esse medo do Big Brother. A frase mais famosa, uma das frases mais famosas dele, que todo mundo usa, mas não sabe qual é quem não deve não teme. Uhum. É de Stalin essa frase? Eu não sabia. Verdade, eu sabia. Isso Tem uma mais legal dele, outra frase mais legal, que é: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de milhões de pessoas é estatística. É bastante cínica, de fato. Cara, o próprio Hitler que você falou, né? Ele é uma figura que até hoje, o próprio sinal com o braço levantado, da suástica, isso, é algo que dá medo. Sim, as histórias também que perpetuam o nazismo dão medo também. Então acho que a figura dele perpetua tudo isso. Vem as histórias, vem o que eles fizeram, a imagem dos uniformes dele, que eram mais escuros, que era aquele bagulho com aquele SS, aquele espeto no capacete. Foda. Então, se você quiser perder o medo de nazismo, assista um filme que chama Ilsa, She-Wolf of SS. Lindo. Você vai perder o medo de nazista completamente. Glorioso. Conta aí, qual que era esse filme? Não conta não. Não conta não, que não procurei. Pode... Apenas procurem. Apenas assistam, por favor. É lindo. Vale a pena. Indicação, se eu não me engano, do Robert Rodrigues, naquele documentário Grand House que eles fizeram. Jesus seja louvado, eu vou ver esse filme. Do que se trata já, velho? Colocado aí o Charles Manson, quem queria falar sobre ele? Olha, ele foi foda, cara. Um maluco tem um nível de persuasão que ele teve foi foda. E isso dá medo. Não a figura dele não dá tanto medo, mas acho que o nível de persuasão que ele tinha é o que dá medo, cara. Que é isso? Fazer, tipo, pessoas, matar uma família, fazer atrocidades, fazer uma seita, entre aspas, satânica, assim. O poder de persuasão dele é o que mais dá medo em mim. O negócio do Charles Manson, né, ele juntou o que ele chamava de família, ele queria criar uma guerra entre brancos e negros, né, desencadear algumas ações que tornassem essa guerra possível, e eles iam pro meio do deserto ficar todo mundo escondido num buraco, que ele falou que quando eles voltassem, eles seriam os dominadores da Terra, né. E assim, cara... Sabe que tem um episódio de South Park, em que... 2 episódios de South Park já está, 2 diferentes. Um não tem a ver com o Charles Manson, mas na eleição em que teve o Obama e o McCain, tá ligado? A primeira eleição que o Obama ganhou, em 2008, eu acho. Nesse episódio de South Park, mostra que em uma parte, o Obama e o McCain estavam planejando assaltar a Casa Branca, então eles iam, independente de quem ganhasse, os dois iam se dar bem do mesmo jeito. E em contrapartida, tipo, metade da cidade votou no McCain, metade da cidade votou no Obama. O pessoal que tinha votado no McCain se escondeu numa caverna pra quando acabasse a era de caos que o Obama trouxesse, eles pudessem sair de lá tranquilamente, enquanto todo mundo já tivesse matado, por causa do regime democrata que ia assumir. Nossa. Cara, South Park. Baseado em Charles Manson. E outro episódio especial de Natal,
que é com o Charles Manson. Eles convencem o Charles Manson a ser um cara legal, a ser um cara bonzinho. O Mr. Henkin, que é um cocô de Natal, faz isso. E ele no final... Exatamente. E no final ele tem uma suástica na testa, né, o Charles Manson. Ele tatuou um smile por cima pra poder esconder. Aquela foi a figura mais foda que eu vi do Charles Manson até hoje, cara. Pode crer, ele tem uma suástica na testa. Não sei se é tatuada ou se é... Não, é tatuada. Eu tô pensando em Bastardos Inglórios. Pensei que foi feita a faca, não foi não. Ah, tá. Nossa. Cara, o South Park é foda pra caralho, né, velho? Eles têm um humor muito escroto, assim. Ofensivo pra caralho, mas é bom pra caralho mesmo. É assim. muito foda South Park, cara, porra. E Charles Manson, cara, ele se baseava no álbum branco dos Beatles, não sei se vocês sabem disso. Tipo, essa guerra que ele disse se chamaria Helter Skelter. Você tem que separar, né? Ele fala das peças do piano, né? O Marfim Dion e o... Qual é que é a outra pedra? Esqueci. Ebony. Ébono. É o Ébono e o Marfim. Marfim. Exatamente, fala na música dos Beatles. Tanto que quando ele matou a esposa do Roman Polanski, que tava grávida do filho do Polanski e tal, ele escreveu Pigs na parede, que também é uma música dos Beatles. Dos Assim. Beatles. E ele achava que os Beatles conversavam com ele através do álbum branco. Loucura total. Se você procurar uma imagem do Charles Manson aí no Google, sei lá, vocês vão ver que ele é uma figura muito assustadora, cara. Ele tem uma cara bizarra, mano. Ele é bem estranho, né? Mas coloca Charles Manson South Park e fica mais legal. Aí você perde um pouco o medo também. Então, cara, deixa eu ver se eu entendi. O Charles Manson foi influenciado pela música dos Beatles, Helter Skelter, não era isso? Não, ele interpretou dessa forma. Naquele foi influenciado, cara. Ele interpretou, dos Beatles. ele interpretou dessa forma. Isso, o Beatles é ruim, mas não é pra tanto, cara. Não dá pra influenciar um cara Não, pra então a fazer culpa é dos bosta dele, Beatles, né? cara. Eu cheguei a essa conclusão. A culpa é dos Beatles é o caralho. Vai se foder. Se fosse isso, né? A culpa das guerras é a culpa do Call of Duty, né, o molecadinha gostar de arma. Se eu que jogava Mario, eu vou entrar em cano pra ver se tem dinheiro, moedinha. Não tem nada a ver. Sai tartaruga, Por isso que hoje em dia eu sou Então você tá jogador, falando cara. que você vai entrar na casa das pessoas pelo cano pra roubar dinheiro. Isso aí. Depois de comer um cogumelo, né, e pisando na tartaruga. Isso. Nossa, que transgressor, cara. Que absurdo. Sensacional, E agredir um partiu. lagarto pra ele mostrar a língua. Suspeito. É verdade. Em cima de um teiu. Já viram um teiu de perto alguma vez? Não, cara. Já. Eu tenho um em casa. É um com lagarto. certeza. É um lagarto. É que eu morei fora. Ah, é um mala. lagarto grande em alguns lugares do Brasil. Uma das outras figuras que a gente pode ter medo aí é a galera do black metal lá daquela terra escandinava lá. A gente pode falar aí das figuras King Diamond, os caras do Mannheim, Burzum, até as histórias deles assim dão um certo medo. Os caras do Lorde também são bem bizarros, mano. Lorde? Lorde não, É. é americano? Não, Não, Lorde. tem a- Tem aquela banda que tocou no Lorde. ano passado. É, Lorde. Não, Lorde é a menina. Mas tem Lorde com Tem. DI. É os Tem, caras que usam as não. maquiagens bem bizarrona, mano. É punk, os caras. Mas não é black metal? Você falou que era punk. É punk ou Ah, black metal? Não, Não precisa ser black metal específico, não. Alice Cooper mesmo, que tem aquele negócio de fazer o rock horror show, né? Uma coisa assustadora. O Pioneiro. Charlie Manson. Hoje em dia, aquela Charlie banda Manson, Ghost, né? Aquela banda Ghost, que tem toda aquela temática do É. Papa do Apocalipse, o caralho A4. Uma É ótima algo banda. bem uma excelente banda. É algo bem nesse sentido, né, cara? Pra Sabe que assustar e chocar mesmo. Sabe que o Dave Grohl já participou de alguns shows dessa banda aí, né? Como dos ocultos lá. Sério? Tem um dos Nameless Ghouls. Eles são chamados Nameless Ghouls. Isso. E o Papa chama Emérito. E hoje em dia é o Papa Emérito III. É o segundo, ainda Não, já mudou, é o terceiro. já teve a posse. Já. É que assim, todo CD dessa banda, o vocalista, que é o Emérito, ele vai mudando, né? Muda o Papa. Então a cada CD tem uma posse, tem um show que eles fazem que é um show de posse. Calma aí, tem um conclave. Tem, cara. tem Isso que eu sim. ia falar. Inclusive Cara, a é música foda essa Conclave banda. com Dio. Nossa, e sobe que tipo de fumaça? Sobe a fumaça de sangue, caralho. Fumaça de Satã. Que porra é essa, velho? Cara, procura então- um dia, Rafa, você vai curtir. Pega um show que eles fazem na Suécia, da entrega do 1 pro segundo. Você vai ver que assim, que até a roupa dele, a maquiagem, ela muda, assim. Ele faz o show, ele faz cerca de 20 minutos, né, com o show, como o Papa Emérito 1, né, e aí quando eles fazem um CD novo, dá 30 minutos do show 1, aí tem a posse. Aí vem aquele cara com aquela roupa maluca de papa, com ouro, com aquele cajado louco,
soco, e a cara dele, assim, aquela cara maléfica, assim. Se você vê o show, assim, você é uma pessoa que não tá acostumada, você é uma pessoa que tem medo de tudo, não tá acostumada com... Uma pessoa de coração fraco. Isso, é uma pessoa de coraçãozinho mais puro, ela vai ter muito medo dessa banda, cara. Até as letras, assim, se você ler a letra, tipo, falar Lucifer, we are here for your praise, evil one. É aquela baboseira do black metal mesmo, né? De sempre. Não, ele Não, mas não é black metal. Não é black metal, cara. Chega a ser até um rock não satânico. muito pesado, cara. Não tem nada desse sentido. Tem nada de black. Não. Entendi. Olha, entrando nesse negócio de música, assim, músicos que dão medo, cara. Um cara que me dá medo, sem precisar usar maquiagem nem porra nenhuma, é o Iggy Pop, cara. Nossa, velhaco, né? Você tem medo dele, cara? Que, velho? Você não tem medo do Iggy Pop? Não, eu acho o cara normal, cara. Cara, eu tenho mais medo do pô, de peito madrugada dele. sozinho, eu saio correndo, velho. Eu tenho mais medo do peito dele, né? O corpo dele que é feio pra caralho, que ele canta sem camiseta, do que do rosto Não prestei dele. atenção. Não, ele é bizarro, cara. Feio, mano. O corpo dele é muito feio, mano. Nossa. É um Cara, deixa eu bocado de olhar aqui, heroína, porque eu não cara. lembro do cara ser tão escroto assim. Deixa eu colocar aqui no muito oráculo. feio. Eu acho que o Sergei é mais assustador. O Serguei não é um ser humano, né? Convenhamos. É. Cara, na boa, ele é só um cara velho, só isso. Não, ele é assim desde a década de 60, velho. É. Ele sempre foi um cara velho, só Ele isso. nasceu velho. É, igual o Matheus. Matheus, você se assusta de vê-lo ao vivo. A performance do Iggy Pop no show é um negócio que assusta, dá medo mesmo, cara. Beleza. Você olha assim, é só um cara velho, e de repente você olha ele no palco, dá medo. E o Marilyn Manson? Ok. Não, é muito. Não. Ele força demais a barra. Esse é o problema. Ou faz- Pensa nos ele- anos 90, quando ele apareceu. Não pensa hoje em dia. Eu É. achei ele simpático até, tomaria uma cerveja com Assim, o ele. Merlin mesmo é um cara gente boa pra caralho. Você vê as entrevistas do cara, você pega e fala, mano, que maluco gente boa, assim. Mas a Ele figura, é se bacana, você né? só olhar Não, cara. pra ele, dá um certo medo, sim, vai. A figura. Exatamente. A primeira aparição dele foi no Anos Incríveis, não foi? Não, é mentira, isso é lenda. Não, É mentira, isso aí não é ele. Nossa. Cara, Então, mas a mas é- imagem do Marilyn Manson mesmo ele é assustadora assim, cara. É, Ele que nem se falaram, às vezes eu nunca acompanhei a entrevista dele, nem porra nenhuma dele, mas enfim. Mas pela imagem, sim, tem alguns clipes dele. O clipe que eu vou lembrar agora é aquele. Acho que é Beautiful My First- People, né? Que ele fala. tem Sim, My Personal Jesus também, que é bem bizarro. O É que é mais Beautiful recente, People o Beautiful People é antigão. é bem pesado, assim, tipo, nesse aspecto de terror, de assustar e de chocar, principalmente. Não, esses caras ficam aí falando, não tenho medo do Merlin mesmo, não. Vai lá, contrata ele pra ser babado do seu filho. Quero ver. Eu não tenho filho. A Olha, uma questão outra- com ele de ter gerado medo é que até os anos 90, o máximo que tinha chocado as pessoas era o Nirvana, sabe? É. As pessoas não tinham uma... Choca quem, cara? Ah, a sociedade mais O conservadora. Nirvana me choca até hoje, porque eu me choco de como as pessoas podem gostar daquilo. É, isso de fato é chocante, cara. Isso de fato é chocante, cara. Não vamos Pode discutir crer. música aqui, na boa, não vamos É, Um outro cara também que me dá medo, Lemmy Kilmister, cara. Tipo, eu gosto muito da banda, mas porra, aquela... Mano, o maluco é gigante, mano, parece um ogro, velho. Tem umas verrugas na cara, assim, mano. Aquela voz grave dele parece que vai te matar a qualquer momento. Eu não quero falar sobre o Leme. Eu já ia perguntar, Eu Matheus. também não quero falar sobre. Não, eu não vou falar sobre o Leme. Pra quem não entendeu, esse ano teve o festival Monsters of Rock e o Lemmy Kilmister cancelou o show do Motorhead. E esses dois caros amigos estavam presentes lá só pra ver ele. Cara, você acha que você fala com alegria, cara? Isso me dá Cara, medo. eu só tô informando a galera que tá ouvindo o podcast. Ah, você quer meter dessa, né, seu pilantra? Enfim, Que foi isso, cara? Incorporando policial de novo. Kaique. Eu tô com medo de cair. Kaique hoje tá assustador. Kaique Mas- não fobia. agora, rapaziada, aqui, puxando agora o Brasil, o nosso folclore, ele tem figuras, né, que na nossa infância eram pra deixar a gente com medo. A mula sem cabeça, o próprio Saci Pererê, a loira do banheiro. a loira do banheiro, muito bem lembrado. Tinha um conhecido meu que uma vez, quando ele era criança, ele jura que ele viu o Boris Casoy dentro da sala dele e ele passou a infância inteirinha com medo do Boris Casoy. Tipo, aparecia na TV, pum, saia correndo. Como assim? Eu teria. Você teria o Boris Casoy em casa? Eu Não, teria medo. medo se eu tivesse visto ele, cara. Não, Boa pelo amor de noite. Deus. Esses dias eu tava na empresa passando pra pegar um café e a TV tava ligada e apareceu aquela Ana Maria Braga
Braga, cara. Eu acho que se eu fosse criança hoje em dia, eu teria medo dela, na moral. Teria feito trauma. Cara, procura Ana Maria Braga vestido de Madonna. Aí que Não procura. Eu vou procurar agora. eu preferi abraçar o Lúcifer. Não vale a pena, cara. Então, do folclore. Meu Deus do céu. Ele achou, olha lá. Ele achou que errado, cara. Errado. Não abre o vídeo, por favor. Nossa, cara! Que nojo! Velho! Morning, people! Good morning, boy! Wake up, girl! Hello! Nossa, mano! Ela parece a Cristina Rocha estrupada, velho. Que isso, velho? Cara! É muito bom, eu já sei do que eu tenho medo, cara. Nossa, Ai, cara. Gente, não procure Ana Maria Braga vestida de Madonna. Na boa mesmo, cara. Na boa mesmo. Não procurem, é feio. Não vale a pena, beleza. Vamos então. lá, senhores. Procurem Matheus de roupão. Matheus Boladão. Vamos lá então, senhores. Vamos finalizar por aqui hoje. Mandem o seu feedback por e-mail ou por comentários. Daqui a 15 dias vai ter a segunda parte desse programa. Galera, valeu. Beleza aí, galera. Até mais. Abraço, pessoal. Sempre um prazer. Até daqui a 15 Abraço, dias. gente. Até logo mais. Abraço. Um abraço, gente. Convido todos a pesquisar sobre Ana Maria Braga. Não! Mas vai na imagem do post, só por garantia. Muito justo. Boa noite a todos e sonhem com palhaços. Aquele lance de você parar no lugar e você... Tá todo mundo aí? Sim. Todo mundo aqui. Ah, tá. Ficou mudo pra caralho agora, mudo demais. Tem interferência aí que parou. Você tem medo de ficar sozinho, Matheus? Sei lá. Porque se não estiver gravando, cara, vai ser inútil eu ficar falando, sabe? É um problema sério isso. Vai. Vai. Chegou uma moto passando muito rápido. Coloca no mute só pra abertura, por favor, todo mundo. Chegou a pizza aí, galera. Mas tira do mudo pra falar, tá? Eu vou tentar consertar. Eu vou fechar mais a janela aqui, ver se dá. Calma aí, Thiago. Cara, Eu campei, velho, da interferência. Thiago, Pra amanhã. Thiago. Satanás, Que bom que você... pata rachada. Mochila de criança. Oi? Viu? psicologicamente do que. Opa. Opa! Vixe, tá tudo bem aí, gente? Então, Você tá, sei lá, parece que tá serrando um pedaço de madeira em cima de serragem antiga que tá molhada por causa da chuva e o corrente elétrico tá fazendo pegar fogo atrás de sua casa. Nossa senhora, cara. Escreve isso no Wikipédia, pelo amor de Deus. Cara, que definição assustadora, realmente. o problema é que foi Tenho medo. espontânea, né, velho? Então, né? Experiência, cara, já aconteceu algumas vezes. Tá porra, cara. Oh,